Eram 23h41. O silêncio da casa era tão denso que parecia gritar. A luz azulada do relógio digital piscava lentamente no criado mudo, como se anunciasse um fim invisível. Raquel estava sentada na beira da cama, cercada por papéis, boletos dobrados, cartas de cobrança e o aviso de despejo que recebera naquela manhã. O filho, de apenas 6 anos, dormia na sala, enrolado num cobertor ralo sobre o colchão. O marido saíra horas antes e não disse uma palavra. A geladeira estava praticamente vazia. O gás acabara na janta, e dentro do peito Raquel só sentia um buraco, não de fome, mas de vergonha, impotência e exaustão. Ela olhava para cima como quem procura algo no teto, mas na verdade, estava procurando por Deus. Não era a primeira vez que orava. Já havia feito campanhas, jejuado, anotado promessas em um caderno, mas tudo parecia piorar a cada novo amém. Raquel não sabia mais como orar. Na verdade, ela nem sabia se devia orar. Mas algo naquela noite foi diferente. Uma sensação quase imperceptível. Um sussurro na alma, como se o espírito dissesse: hoje é a última noite que você ora como vítima. Ela não entendeu aquilo, mas se levantou. Foi até a sala. Ajoelhou-se ao lado do filho adormecido e, com lágrimas escorrendo sem nenhuma palavra ensaiada, sussurrou: Deus, eu não quero só um socorro. Eu quero mudar. Não quero mais viver de sobrevivência. Quero viver de confiança. Quero aprender a depender, mesmo sem entender. Foi nesse momento que algo mudou. Não foram os números na conta. Não foi a comida que apareceu magicamente. Mas foi o que ninguém podia ver. A atmosfera mudou. A paz entrou. Não aquela paz emocional que vem com boas notícias, mas a paz espiritual que invade mesmo quando tudo ainda está escuro. O relógio marcava 23h51. Raquel permaneceu ali, ajoelhada, em silêncio, ouvindo apenas o som do ventilador girando no teto. Ela pensou em tudo o que já tentara fazer com suas próprias forças. Em quantas vezes culpou Deus? Em quantas vezes pediu mais, sem nunca entregar de verdade? Ela não orou mais palavras bonitas. Não citou versículos decorados. Apenas repetia em voz baixa: eu confio, eu confio, eu confio. Naquela hora, a guerra espiritual não era contra as dívidas, era contra a incredulidade. Às 23h57, Raquel se sentiu diferente, como se algo estivesse prestes a ser derramado. Mas ela não sabia se era coisa da cabeça ou do céu. Foi então que o celular vibrou. Ela olhou. Uma notificação do banco. Transferência recebida. R$ 1.300. Raquel congelou. O coração disparou. Logo em seguida chegou uma mensagem. Era de uma mulher da igreja que ela mal conhecia. O texto dizia: me perdoa a ousadia, Raquel. Deus me incomodou desde as 22 horas. Era para ser hoje, antes da meia-noite. Eu resisti, mas não consegui dormir. Eu sei que é dele. Raquel caiu em lágrimas, mas não chorou pelo dinheiro. Ela chorou porque entendeu que Deus nunca esteve longe. Ela só estava orando do jeito errado. Não era sobre pedir, era sobre confiar, era sobre entregar, era sobre sair do lugar da cobrança e entrar no lugar da fé. Ela se lembrou então de um versículo que lera semanas antes, mas nunca tinha sentido de verdade. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Naquela noite, antes da meia-noite, Deus não apenas respondeu, Ele revelou. Mostrou que o milagre não está no dinheiro em si, mas na transformação da alma que decide descansar. Raquel não era mais a mesma. Nos dias seguintes, ela foi chamada para uma entrevista. Foi contratada por uma ONG local que cuidava de mulheres em vulnerabilidade. Ali, ela encontrou propósito. O filho foi encaminhado a um tratamento gratuito, por indicação da escola. O marido retornou e disse que durante a ausência,
Orou também e sentiu o mesmo chamado. Volte, mas volte diferente. Raquel agora orava todos os dias às 23h30. Não por medo, não por rotina, mas como um lembrete de que Deus age na hora certa e que existem orações que só destravam o milagre quando o coração se entrega de verdade. Ela costumava dizer: não foi o dinheiro que me salvou, foi a paz que chegou antes dele. E talvez você esteja ouvindo isso agora exatamente porque o céu quer te lembrar disso. Antes da meia-noite, ainda dá tempo de viver um milagre. Mas esse milagre começa por dentro. Ele começa quando você para de orar como quem negocia e começa a orar como um filho que confia. Então agora feche seus olhos, respire fundo e ore comigo. Pai, ainda estou aqui, porque sei que o Senhor também está. Mesmo quando tudo silencia, mesmo quando o mundo dorme, o teu espírito não se apaga. Hoje eu não tenho pressa de terminar essa oração, porque eu preciso estar mais tempo contigo do que com qualquer solução que o mundo possa me oferecer. Mais do que uma resposta, eu preciso da tua presença. Mais do que um milagre financeiro, eu preciso de um coração alinhado com o teu. Senhor, eu entrego minhas limitações. Eu entrego meus pensamentos que me sabotam, que dizem que eu nunca vou sair desse lugar. Eu entrego os medos que me fazem pensar que estou esquecido. Eu entrego os traumas que nasceram de escassez, os dias em que passei fome, as noites em que chorei escondido, os anos em que ouvi que eu era fracasso, que não era capaz, que não teria futuro. Eu coloco tudo isso aos teus pés e declaro: essas vozes não têm mais autoridade sobre mim. A única voz que governa minha vida é a tua. Senhor, limpa meu coração de toda comparação. Quantas vezes, Deus, eu me perdi olhando a prosperidade dos outros e esqueci que o meu tempo é teu. Quantas vezes desejei bênçãos que não estavam preparadas para mim e não valorizei o que já estava em minhas mãos. Me ensina, Espírito Santo, a ser fiel no pouco, fiel com o que tenho, fiel com o que ganho, fiel com o que recebo. Porque eu sei que o Senhor não me testa com muito, o Senhor me prepara no pouco. E se o pouco ainda é o que tenho, então eu vou cuidar, multiplicar, consagrar, até que o teu tempo libere o muito. Pai, toca minhas mãos agora, consagra o trabalho delas. Me dá criatividade, me dá direção, me mostra o que eu ainda não enxerguei. Talvez a resposta não esteja em ganhar mais, mas em saber usar melhor. Talvez o milagre já chegou, mas eu ainda não aprendi a reconhecer. Abre meus olhos espirituais. Me mostra as portas que o medo me impediu de atravessar. Me mostra as oportunidades que rejeitei por orgulho. Me mostra o caminho. E se for necessário recomeçar, me dá coragem. Se for necessário perdoar quem me prejudicou financeiramente, me dá humildade. Se for necessário devolver o que não era meu, me dá integridade. Eu quero viver o teu favor, mas também quero viver a tua justiça. Que meu coração seja limpo, que minha consciência esteja em paz e que a minha vida financeira seja um testemunho, não de sorte, mas de graça, honra e fidelidade. Senhor, cobre a minha casa com tua presença. Eu oro agora por toda a estrutura espiritual que sustenta essa escassez. Corta, em nome de Jesus. Eu oro contra vícios que sugam o salário, contra decisões precipitadas, contra heranças espirituais de miséria, contra hábitos aprendidos pela dor, contra palavras lançadas de maldição. Tudo aquilo que tenta reinar onde só o Senhor deve governar, caia por terra agora. E que o Senhor seja Senhor também das minhas finanças, do meu sustento, do meu planejamento, dos meus sonhos. Porque sim, Deus, eu ainda sonho, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo exausto. Lá no fundo, eu ainda sonho. Sonho em ver minha família sorrindo de novo, em ver minha mesa farta, em ver minha vida sendo resposta para outros.
Sonho em não mais pedir emprestado. Sonho em não viver mais de favores. Sonho em ajudar, em ofertar, em abençoar. Mas sei que para isso, meu interior precisa mudar primeiro. E é isso que eu peço agora. Cura o meu interior, Pai. Arranca a mentalidade de escravo, a mentalidade de só o suficiente, e planta em mim a visão de reino, a visão de mordomo fiel, a visão de filho e não de sobrevivente, porque o teu reino é abundante, e a tua palavra me garante que nada me faltará. Por isso, hoje, antes da meia-noite, eu me posiciono, eu creio, eu me levanto em fé, eu abro a boca com autoridade, e eu declaro: chega de ciclos de escassez, chega de medo de fim do mês, chega de lágrimas escondidas por falta de recurso, chega de vergonha, chega de viver abaixo do que o teu amor me preparou. Eu tomo posse da tua provisão, da tua promessa, do teu tempo. E mesmo que eu não veja nada agora, mesmo que não haja nenhum sinal no natural, eu confio no invisível, porque eu sei que o teu mover é silencioso, mas poderoso, e que o teu relógio nunca atrasa. Ainda há tempo. Antes da meia-noite, o céu pode se inclinar. E mesmo se o milagre não for como eu imagino, mesmo se for diferente, menor ou inesperado, ainda assim, eu te louvarei, porque minha fé não depende do quanto recebo, mas de quem me sustenta. Eu te amo, Senhor. E hoje, eu descanso. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu algo enquanto ouvia isso, é porque o Espírito Santo te visitou. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de um milagre financeiro. Comente aqui embaixo: antes da meia-noite eu creio no milagre. E se inscreva. Mas só se você estiver pronto para viver uma nova fase espiritual. Você não está sozinho, e a provisão já está a caminho.